Olá, vencedores, graça e paz. Eu sou Eliana Faria e quero compartilhar uma palavra de Deus ao vosso coração. Quero usar o texto das Escrituras Sagradas, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10 em diante do tema. Depois disso, ficais firme. No capítulo de número 6, versículo de número 10, vai dizer assim: Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir do dia mau, e havendo feito tudo isso, ficais firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, perseverando em oração. Queridos, que palavra maravilhosa, que mensagem profunda que o apóstolo Paulo ele nos deixa. Paulo agora ele vai modelar uma armadura de um soldado romano para nos ensinar a autoridade que Deus colocou sobre as nossas vidas, estratégias para as batalhas e as guerras que nós não somos isentos, mas nós somos preparados. O Senhor diz na sua palavra que nós enfrentamos batalhas contra as hostes espirituais da maldade, essas quais eu tenho certeza que você já ouviu falar, que é o inimigo das nossas almas, Satanás e os seus demônios. Ele peleja contra os filhos de Deus. Pode ser que ele use pessoas, seres humanos que dão brecha, mas sabemos que toda investida vem dele para contra os filhos de Deus. Mas o nosso Deus é tão poderoso que ele nos deu um armamento pesado para que nós possamos resistir. E eu acho lindo a proporção do ensinamento que o apóstolo Paulo traz para as nossas vidas. Ele não nos deixa enganado a respeito das guerras, dessas pelejas que nós temos que pelejar. Mas ele também diz, depois de tudo isso, ficais firme. Ele nos dá os dados do armamento espirituais que nós temos que lutar. Ele pega a alusão de uma guerra no natural e transmite para o mundo espiritual, das guerras que lutamos contra o inimigo. E ele usa esses armamentos para nos ensinar a nos defender e a também atacar. Momentos de defesa, nós temos armas específicas e essas mesmas armas que usamos para defender, ela nos habilita também a atacar. O apóstolo Paulo dizendo que depois que eu estou cingido os meus lombos com essas armas, eu estou portando essas armas, aí eu preciso ficar firme, porque logo depois de eu tomar posse dessas armas, eu estou apto para batalhar. Porque se eu entro em guerras sem esse armamento, de fato, eu vou ser um alvo fácil para o meu adversário. Mas, todavia, quando eu tomo posse dessas armas, o inimigo ele vai ter muito trabalho para ter acesso à minha vida. Então, quando ele diz para mim e para você, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra o dia mau. Querido Salomão já tinha nos dito a respeito do dia mau. Todo homem, toda mulher, todo ser vivo, ele passa pelo dia mau. A diferença é que alguns entendem que não pode vencer o dia mau se não tiver trajado com vestimentas espirituais. E ele diz, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Quando Paulo diz a verdade, ele está dizendo a respeito da palavra do Senhor, andar em verdade. Querido, independentemente da circunstância que você esteja, fale sempre a verdade.
A verdade, ela nos habilita, querido, nos mostra nossa identidade contra o adversário, pessoas verdadeiras, que não andam em mentira, que geram na verdade. Essas pessoas, ela causa medo no seu adversário. E ele diz, vestindo a couraça da justiça, ou seja, as pessoas andam em justiça, pessoa justa, que não provém de injustiça sobre a sua vida. E são pessoas que querem viver uma vida de santidade honesta com o Senhor. Então entenda que a nosso armamento, a defesa sobre as nossas vidas espiritual, na realidade, é o nosso posicionamento de fidelidade, de santidade. Essas armas que nós usamos, elas vão se tornando uma vestimenta espiritual, em nome do Senhor Jesus. Ou seja, vestindo com a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, quando eu aprendo a palavra, a palavra fala, os pés fala sobre estrutura, a palavra é nossa estrutura. Quando eu aprendo a palavra, eu ando, eu caminho nessa palavra, ela me prepara, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse evangelho da paz, ele me prepara para ter paz, mesmo em tempo de guerra. Imagine o soldado numa guerra travada, no meio dos seus adversários. Ele consegue ter paz. O único soldado que consegue ter paz em meio à guerra é o soldado que é calçado os seus pés com a sapatilha da preparação do evangelho. Esse, sim, ele tem paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Tomando sobretudo o escudo da fé, que podeis defender contra os dardos inflamados do maligno. Entenda, os dardos inflamados, eles vêm como seta para poder afetar a mim e para você. Ele está dizendo, quando vier os dardos inflamados, antigamente nas batalhas, de longe os adversários lançavam flechas para poder acessar os soldados. E ali o Senhor, ele nos revela que o inimigo de longe, ele pode lançar flechas, dardos para poder nos acessar. Muitas das vezes esses dardos, ele vem com a ponta envenenada para que mate, que morra o soldado mais rápido. Todavia, o Senhor está dizendo que ele nos dá armamento, ele nos dá o escudo para nos defender. Você tem um escudo para se defender. Então use a palavra, use a defesa, use o nome de Jesus, use o poder da oração, use o joelho que se dobra, porque Deus, querido, é comigo e com você. Eu quero motivar a você a andar nessa novidade de vida. Eu quero motivar você a crer que nós temos uma defesa, que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, mas eles também deixam que nós possamos guerrear as nossas guerras e vencer as nossas guerras em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos armamentos pesados. Quero dizer para você que você é um soldado de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as batalhas que são travadas são batalhas didáticas, são batalhas para nos ensinar, nos desenvolver, nos dar estrutura. Cada experiência que nós vamos adquirindo ao decorrer das nossas batalhas é incríveis. Então, a nossa oração em nome de Jesus é que eu e você possamos nos portar como soldados verdadeiros, valorosos e honrosos diante do Senhor e tomar posse da armadura de Deus. Receba a armadura de Deus nesse momento. Tome posse de cada ferramenta que o Senhor te deu para poder vencer as batalhas em nome do Senhor Jesus. E existem batalhas, querido, que o Senhor, Ele permite que talvez nós não vençam, mas nós vamos aprender com elas, aprender a ser mais forte, aprender a fechar nossas brechas, aprender, querido, a confiar no Senhor, a defender no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda que o Senhor, Ele quer usar a minha vida e a sua vida para que o nome dEle seja glorificado. Você e eu, nós não somos derrotados, nós não somos fracassados. Independente das experiências difíceis ou amargas que você e eu tem passado na vida, mas Deus, Ele está comigo e com você, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e que pensamos em nome do Senhor Jesus. A minha oração é que você e eu possamos alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, que batalha nenhuma vai ser capaz de nos parar no meio da caminhada, de nos parar no meio das circunstâncias, nos parar por causa de dificuldade, por causa de problema familiar, independente do momento difícil que nós estamos passando. Mas nós vamos avançar, nós vamos prevalecer, nós vamos continuar,
porque Deus é Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e que pensamos em nome de Jesus. Deixa eu orar e abençoar a tua vida. Deus, eu abençoo a vida de todos aqueles que ouviram essa mensagem. Que em meio às batalhas podemos entender e saber que o Senhor é Deus poderoso, galardoador daquele que te busca em espírito e em verdade. Eu abençoo a vida dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a sua casa e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nessa guerra, nós entendemos que somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Queridos, Deus vos abençoe. Se inscreva no canal, aperte o sininho e Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus.